Você consegue ficar 10 minutos sem fazer absolutamente nada? Sem pegar celular, sem responder mensagem, sem organizar a casa, sem trabalhar, sem ligar a televisão? Só você e o silêncio? Se a resposta é não, talvez isso não tenha a ver com falta de disciplina ou com uma personalidade agitada. Talvez exista uma dor que você aprendeu a esconder através da ocupação. E hoje eu quero conversar justamente sobre isso com você. Desde 2017, eu comecei a atender. E existe um padrão que aparece repetidamente em muitas pessoas que passam pelo meu consultório. Elas chegam dizendo: eu não consigo parar, minha cabeça não desliga. Quando eu descanso, me sinto culpado. É curioso, mas quase nunca o verdadeiro problema é esse. O que a gente descobre durante o processo costuma ser muito mais profundo. E eu quero compartilhar essas observações com você hoje. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que parece viver correndo o tempo todo. E me responde aqui nos comentários. Você consegue ficar 10 minutos sem fazer absolutamente nada? Então agora vamos entender o que realmente está acontecendo. Talvez você se reconheça em alguma dessas situações. Você acorda e a primeira coisa que você faz é pegar o celular. Enquanto toma café, já está ali pensando em tudo que precisa resolver na vida. Quando termina uma tarefa, imediatamente já procura outra para fazer. Se sente culpado quando descansa. Quando finalmente sobra um tempinho livre, fica inquieto. Parece que alguma coisa está errada. Você tenta assistir um filme, mas lembra da roupa que tinha para lavar. Lembra de um e-mail. Lembra da conta que está vencendo. Lembra de uma mensagem que precisa ser respondida exatamente naquele momento. E quando percebe, ela levantou de novo. Talvez você até diga: eu sou assim, sempre fui muito ativo. Mas será que é isso mesmo? Ou será que existe alguma coisa que você evita encontrar quando finalmente desacelera? Existe uma frase que eu gosto muito. O comportamento sempre faz sentido quando entendemos a sua função. Ninguém faz alguma coisa repetidamente sem que aquilo tenha alguma utilidade emocional, sem que aquilo faça sentido para a pessoa. E muitas vezes a utilidade da ocupação é justamente impedir que determinadas emoções apareçam. Porque quando a vida fica silenciosa, a mente começa a falar. E nem sempre a gente gosta do que encontra ali. Podem ser mágoas, frustrações, medo, solidão, sensação de não ser o suficiente, necessidade de aprovação. Sentimentos muito antigos que não foram processados adequadamente. Então, se manter ocupado vira uma estratégia inconsciente. Quando eu estou fazendo, eu não preciso sentir. E aqui eu queria compartilhar uma observação muito presente na minha prática clínica. Desde 2017, eu acompanho pessoas com histórias completamente diferentes. Idades diferentes, profissões diferentes, realidades diferentes. Mas existe um padrão que aparece com frequência na maioria delas. Muitas chegam dizendo: Flávia, eu acho que tenho ansiedade. Só que quando a gente começa a investigar com profundidade, percebe que a ansiedade era apenas a ponta do iceberg. Abaixo dela havia medo de decepcionar, excesso de responsabilidades, crenças de que descansar é perder tempo. Essa é bem comum. Uma infância onde só recebiam reconhecimento quando estavam produzindo. Pessoas que aprenderam a cuidar de todo mundo menos delas mesmas. E como se a ocupação constante funcionasse como um anestésico emocional. Enquanto estamos ocupados, não precisamos olhar para dentro. Mas aquilo que a gente evita sentir não desaparece. Apenas espera. Espera o momento em que o silêncio finalmente chega. E muitas vezes é exatamente aí que os sintomas começam a se tornar mais emocionantes. Como alguém consegue estar verdadeiramente presente se está mentalmente resolvendo 20 problemas ao mesmo tempo? Você está com seus filhos, mas está pensando no trabalho. Está conversando com seu parceiro.
mas organizando mentalmente o dia seguinte. Tá com seus amigos, mas respondendo mensagem. Você está ali fisicamente presente, mas emocionalmente e mentalmente ausente. Além disso, quem vive carregando tudo normalmente tem dificuldade de quê? Pedir ajuda. Tem dificuldade de delegar. Tem dificuldade de receber cuidado. Porque criou para si a identidade de quem resolve tudo. Só que isso tem um preço. Você começa a se sentir sobrecarregado. E muitas vezes ressentido. Porque faz tudo por todo mundo. E sente muitas vezes que ninguém faz por você. Nos atendimentos que eu costumo dizer uma frase. O corpo fala aquilo que a mente insiste em calar. Quando vivemos permanentemente em estado de ação, o sistema nervoso também permanece em alerta. E isso pode parecer ansiedade, insônia, irritabilidade, exaustão, dificuldade para relaxar, perda de prazer, ou até uma sensação constante de nunca ter feito o suficiente, mesmo fazendo o tempo inteiro. Não porque você seja fraco, mas porque nenhum ser humano foi feito para viver em alerta o tempo todo. Até a natureza alterna os movimentos e o descanso. O coração bate, mas relaxa. A gente respira, mas expira. Existe um ritmo. E talvez você tenha perdido esse ritmo há muito tempo. E eu quero propor um exercício simples, muito simples, mas extremamente revelador. Durante os próximos 7 dias, pode ser 7 dias, reserva apenas 10 minutinhos para você. Sem celular, sem música, sem televisão, sem tarefa. Apenas sente-se. Respire e observe. Não tenta controlar seus pensamentos. Não tenta meditar perfeitamente, o exercício não é esse. Apenas observe, é um exercício de observação. E o que aparece? Ansiedade, vontade de levantar, tristeza, raiva, silêncio, vazio, nada. E aquilo que surge quando você para, pode estar tentando conversar com você há muitos anos. E talvez você não esteja cansada porque está fazendo demais. Talvez você está cansada porque passa tempo demais fugindo de você mesmo. Nem toda produtividade é saudável. Nem toda correria representa evolução. Às vezes o passo mais importante não é continuar correndo. É criar coragem para parar e olhar para dentro. E descobrir quem você é quando não existe nenhuma tarefa a ocupar sua mente. Se esse vídeo trouxe alguma reflexão para você, escreve aqui nos comentários. Estou aprendendo a parar. Eu faço questão de ler cada comentário. E se você conhece alguém que vive dizendo que não consegue ficar parada, compartilhe esse vídeo. Às vezes essa pessoa não precisa de mais uma tarefa na agenda. Ela precisa apenas entender que está tentando evitar sentir. E se você gosta de conteúdos que unem comportamento humano, saúde emocional e as experiências que eu observo desde 2017 nos meus atendimentos, aproveita para se inscrever no canal. Toda semana a gente vai ter conversas como essa, com profundidade, acolhimento e reflexões que podem transformar a forma como você olha para si mesmo. Até o próximo vídeo.